Atualmente, a China é o principal parceiro comercial no exterior do Brasil. Mas, segundo quem entende do assunto, esta relação comercial ainda possui muitos ruídos. Poderia ser bem melhor. Sobre isso, eu converso agora com o presidente da Câmara para Comércio e Indústria Brasil-China, o senhor Charles Tang. Tudo bem? Tudo bem, como está? Tudo Luciana? ótimo. Quais seriam esses entraves ainda no comércio Brasil-China? Olha, eu acho que o mês que vem eu vou lançar um livro meu chamado Aliança Brasil-China, uma estratégia para a prosperidade. Aqui, nós brasileiros, nós não temos poupança suficiente para alavancar o crescimento do nosso país. Nós precisamos de poupança estrangeira. Então, o nosso ministro vai para vários países buscar investidores para o nosso pacote de estímulo de infraestrutura. Eu espero que ele ainda vá para a China, porque os países que ele foi não têm muita disponibilidade hoje em dia para investimentos. E a China não só tem disponibilidade, como tem vontade, né? Então eu acho que nós podemos usar a China para ganhar dinheiro. Ok. Sr. Charles, atualmente fala-se muito em medidas protecionistas em todo o mundo, principalmente após a crise de 2008. Sim. A gente sabe que a China é um grande player, possui custo de produção muito baixo, até em função de folha de pagamento, então, para alguns países é muito difícil competir. Como está essa situação em determinados setores aqui com o Brasil, de competitividade? Olha, quando o pessoal fala para mim que o preço do produto chinês é muito barato, eu pergunto por que o preço do produto brasileiro é tão caro. Mas é tão caro por causa do nosso custo Brasil. A presidente Dilma é a primeira presidente que está querendo realmente combater o custo Brasil, tentando baixar juros, tentando baixar impostos, etc, etc. Mas ainda de uma forma um pouco tímida. A verdade é que nós não permitimos, não damos chance de competitividade ao empresariado nacional. Nós temos que fortalecer a indústria nacional, mas não através de proteccionismo, que isso é um método ultrapassado, né? Nós fizemos isso no passado e criamos um parque jurássico industrial de TI, né, durante o governo militar. Então, eu acho que nós temos que baixar o custo do Brasil, dar chance de competitividade para o nosso empresariado. Que os nossos empresários e altos executivos são talvez os melhores do mundo, porque eles estão acostumados a enfrentar mudanças contínuas de políticas, né? Eles têm que lutar contra tudo e todos para poder gerar emprego, né? Então eu acho que se o Brasil hoje, antigamente o Brasil tinha muitos empresários gritando contra a China e poucos ganhando dinheiro com a China. Hoje, cada vez mais tem empresário brasileiro ganhando dinheiro com a China e cada vez menos gritando contra a China. Não tem que gritar contra a China, tem que usar o chinês para ganhar dinheiro. Qual é a fórmula para isso? Ter o chinês como um aliado e não como um concorrente no comércio? Sem dúvida alguma, absolutamente. Como? Por exemplo, a nossa Câmara trouxe a Jack Motors para o empresário brasileiro, que é o representante exclusivo dela, que é a SHC, que para a felicidade do Faustão, que ganha muito com isso. E você vê, é o tipo de parceria onde os chineses, aliados brasileiros, ambos estão ganhando, né? Quando a Sany investe dinheiro aqui para construir uma indústria aqui no Brasil, ela gera empregos, gera riqueza, né? Traz capital, traz tecnologia para o Brasil. Então é é uma situação de win-win, ganha-ganha, né? Então eu acho que cada vez, para minha surpresa, porque no passado muitos empresários sempre gritavam contra a China. E para minha surpresa, no meados do ano passado, quando eu liguei a televisão, vi até o presidente da Federação de Indústria dizendo que o problema não é a China, e sim o nosso custo Brasil. E no setor têxtil também há muita competitividade entre os países, né? Sem dúvida, eu acho, mais uma vez, que existe possibilidade de parceria. Por exemplo, o Haroldo, que era o presidente da Abrapa, Associação Brasileira de Produtores de Algodão, quando ele era o presidente da Gopa,
pediu para a gente trazer os industriais têxteis chineses para comprar algodão do Goiás. Aí nós trouxemos 4 empresários. O Haroldo Cunha Rodrigues falou, pô, mas só 4? Falei, mas esses 4 consomem 3 vezes o que Goiás produz e 2 terços do que o Brasil produz. E foi assim que a Gopa iniciou a exportação, nós ajudamos a abrir um gigantesco mercado na China. Então, eu acho que o Brasil tem que exportar fashion para a China. Não adianta concorrer contra o chinês no material básico, ela é imbatível. Né? A gente tem que pegar a camiseta chinesa, botar uma estampa nela, cortar uma manga ou sei lá o que e exportar de novo a mesma camiseta para a China por 10 vezes o preço. Isso é possível? Mas absolutamente. Por exemplo, 8 anos atrás fui convidado pela Associação Comercial e Industrial de Novo Hamburgo para palestrar. E eu falei, olha, a mulher chinesa cada vez mais próspera, ela ou compra sapatos italianos em euro, na época euro era caríssimo, ou compra sapatos chineses que não tem tanto design. Né? Agora, para vocês gaúchos que são descendentes de italianos, tem um mercado gigantesco para vocês exportarem sapatos finos com design italiano para as mulheres chinesas. Ninguém deu bola. 10 anos depois, aliás, 8 anos depois, Arezzo ia abrir 230 lojas na China para preencher esse nicho de mercado. Quantas indústrias calçadistas gaúchas podiam ter crescido e ficado prósperas ao invés de fechar? Agora, Sr. Charles, a Câmara presta algum tipo de consultoria ao empresário brasileiro para aprender a ganhar dinheiro com o chinês? Sem dúvida. Por exemplo, nós organizamos a visita do Dr. Roberto Egídio Setúbal para a China, que abriu o Banco Itaú, o escritório de representação do Itaú BBA lá em Xangai. Nós aconselhamos o Maurício Botelho a montar a indústria aviação, né, Embraer na China, em joint venture com os chineses. Nós trouxemos vários grupos chineses para montar indústrias aqui no Brasil, como Jack Motors, né? E agora estamos ajudando também a Foton. Nós ajudamos a registrar a Sinosteel no Brasil. Estamos levando um grande investidor brasileiro de componentes motores automotivos, que vai investir 400 milhões de dólares na China. Agora, há espaço de consultoria também para o pequeno, médio, industrial brasileiro? Olha, a grande maioria dos nossos associados da Câmara, que chegam perto de 600, são pequenas e médias empresas. Como é que ele faz para entrar em contato? Olha, a nossa Câmara é só entrar no website www.ccibc, que é Câmara de Comércio e Indústria Brasil-China.com.br. Né? E a gente leva 200 a 300 empresários pequenos e médios brasileiros que vão para a feira de Cantão todo semestre. A maior feira do mundo, 1.200.000 metros quadrados. Olha a quantidade de negócios que são feitos por pequenos e médios empresários que vão lá comprar na feira de Cantão ou até para expor produtos brasileiros para vender para os chineses. Quando é a próxima feira? 15 de abril começa a de abril e todo 15 de abril e todo 15 de outubro. Ainda dá tempo? Dá, claro que dá. Tá feito o convite, então. Okay. Sr. Charles Tang, muito obrigada por sua participação aqui no site La Presse. Tá, obrigado. Da BMF Bovespa São Paulo, Brasil, Luciene Miranda.